As sabatinas aqui no Jogo do Poder tem 45 minutos, com um minuto adicional para as considerações finais, onde nós abordamos temas relacionados à candidatura, às propostas, aos temas de conjuntura nacional, enfim, né? Durante todo esse período em que estaremos aqui conversando com o candidato. A quem eu cumprimento e já informo que o tempo é disparado a partir do momento em que o candidato der boa tarde. E eu cumprimento aqui o candidato Jorge Seife. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, espectadores aí. Obrigado pela oportunidade. Parabéns à Jovem Pan News, parabéns ao Jogo do Poder por essa festa da democracia e pela grande oportunidade de cada um dos catarinenses poderem conhecer os seus candidatos a governo e a Senado. Muito obrigado, Emanuel, por essa oportunidade e estou pronto aí para a sabatina. Vamos lá, então. Eu quero começar lhe perguntando aqui sobre como tem sido fazer uma campanha, porque o senhor é um estreante na política. Vamos lá, vamos analisar dessa forma. Sim. Mas o senhor tem dois cabos eleitorais que eu diria até de luxo, né? Um deles é o Luciano Hang, que é o dono da Havan, e o outro é o próprio presidente da República, que cada vez que faz as lives lá fala: meu candidato em Santa Catarina é o Jorge Seife, etc, etc. É muito mais do que já ter a responsabilidade de concorrer ao Senado, que já me parece algo importantíssimo. Sim. Me parece ainda muito mais importante e de responsabilidade muito superior o fato do apoio que o senhor leva. E eu queria entender como é que as pessoas têm visto isso, como é que as pessoas têm lhe recepcionado quando o senhor chega e diz: não, eu sou o candidato do presidente da República. Emanuel, é uma grande responsabilidade, mas eu queria fazer uma retrospectiva. Quem seria nosso candidato a Senado por Santa Catarina seria o Luciano Hang. Uhum. Né? Todos sabem que ele ensaiou isso e depois de uma viagem ele teve uma questão familiar dele que ele acabou desistindo. Eu seria originalmente, né, candidato a deputado federal. E, na verdade, o presidente me convidou lá atrás. Eu nunca pedi, Emanuel, né, quem está nos ouvindo, eu nunca falei: presidente, me lança aí alguma coisa, eu quero aproveitar. Não, o presidente me chamou na casa dele, eu te contei essa história aqui da última vez. Sim, sim. Falou: Seife, nós estamos aprovando isso, fizemos aquilo, acabou a corrupção, tal, mas não temos Câmara e Senado alinhadas. Diferente de 2018, eu vou indicar meus candidatos. Você é meu candidato a Senado. E logo em seguida, que o presidente já tinha me convidado, isso aí eu ainda estava no governo como secretário nacional, o Luciano ensaiou. E conversei com o presidente. Presidente, no caso do Luciano Vim, poxa, é um cara conhecidíssimo, patriota, fiel ao Brasil, empreendedor, né? Representa as pautas que nós defendemos, liberalidade na economia, né? Questão de costumes também, um cara família, um cara conservador, um cara cristão. Então, nesse caso, o que eu faço? Seife, nesse caso, ou tu vem suplente do Hang, ou você vem deputado federal, porque eu preciso de gente na Câmara também. E depois que o Luciano, então, desistiu, eles se conversaram, e aí o Hang falou: olha, presidente, eu não venho mais a Senado, vou apoiar o Jorge Seife, que é um garoto que eu conheço, é uma pessoa que eu conheço, fez um grande trabalho. Agora, é uma grande responsabilidade. Vocês já se conheciam ali, porque você é de Itajaí, vocês já se conheciam, ele é vizinho ali de Brusque. Na verdade, olha que curiosidade, né? Eu casei em 99, eu casei em Balneário Camboriú em 1999, e todo o meu enxoval eu fiz na Havan. Então a gente tem aí né? Lógico, eu me aproximei mais do Luciano no governo, mas eu conheço o Luciano há muitos anos, né? Uma pessoa do bem. E eu comentava contigo aqui, quando nós estávamos ali fora, antes de começar a entrevista, como eu admiro a postura de coragem desse homem. É um homem que é um dos mais ricos do Brasil, segundo a Forbes, que saiu agora 2, 3 semanas atrás. É um homem que não precisava se expor da forma que se expõe. E muito menos acordar, como nós temos acordado, 4, 5 da manhã, rodado todo o estado de Santa Catarina, avalizando meu nome. Ele está me dando uma procuração em branco. É uma grande responsabilidade, é um grande amigo e um grande patriota. Porque, olha só, o voto, Emanuel, e quem está nos ouvindo, tem consequência, né? Eu te pergunto, você, Emanuel, contrataria aqui para a Jovem Pan um ladrão para trabalhar aqui dentro? Você que é lojista, é comerciante, é construtor, é uma costureira, é um açougueiro, contrataria alguém que é ladrão, que tem um currículo sujo? Como que nós, catarinenses, brasileiros, vamos dar oportunidade para um ladrão voltar à cena do crime, condenado em 3 instâncias? E o Luciano está justamente combatendo e conscientizando as pessoas de que não podemos deixar uma quadrilha voltar ao poder. Eu admiro muito ele, né, por essa postura. E ser esse cabo eleitoral, para mim, é uma honra gigantesca. Não tenho como recompensá-lo se não trabalhar muito pelo Brasil, trabalhar muito pelos catarinenses e corresponder isso com trabalho. E o presidente? O presidente,
a gente desenvolveu um carinho, uma amizade, um respeito. Aliás, ele te chama de 06, né? 06, porque ele tem 5 filhos biológicos. É uma honra muito grande e também uma grande responsabilidade. E quem me colocou nisso, Emanuel, foi ele. Sim, sim. Ele me falou, Seif, preciso de um senador em Santa Catarina. Então é uma grande honra, uma grande responsabilidade. E outra, é uma vantagem competitiva sem tamanho. Nós estamos no estado que proporcionalmente mais votou no presidente Bolsonaro. Então tem o Luciano Hang, que é um ícone catarinense. Bolsonaro, que é o presidente da maioria de todos, lógico, mas eu digo, majoritariamente votado pelos catarinenses. Então eu tenho 2 grandes vantagens competitivas e de grande responsabilidade. Vai ter no sábado, que é o último dia de campanha, essa vinda do presidente Jair Bolsonaro a ter o convite aqui para Santa Catarina. Vai ser feito lá em Joinville, né? Uma motociata, motocarreata. É isso aí. Aliás, motocarreata seria não só as motocicletas, mas teria tudo que é tipo de veículo. Exatamente, perfeito. Então, me parece, à primeira vista, assim, que para você e para o Jorginho Melo, que certamente estará lá, vai ser muito importante, pode impulsionar vocês. E o presidente termina num tom mais cômodo, assim, porque ele vem para um lugar onde ele eleitoralmente é muito forte, né, que é a região aqui de Santa Catarina, onde, segundo a última pesquisa, ele dá de 60 a 25 no Lula, quer dizer, é uma diferença e tanto. Vocês acham que, pelo menos na minha visão, me parece que é uma tentativa de crescer ali, né, a candidatura tua e também a do Jorginho Melo. Mas na prática, vocês acham que isso pode ajudar vocês? Sem dúvida nenhuma, né, Manuel? O presidente não tinha previsão de vir a Santa Catarina. Nos falamos. Ele falou, Seif, tenho recebido muitas ligações e pessoas me dizendo que você está muito bem em Santa Catarina, as pessoas estão aceitando, você responde as perguntas, tal, e eu vou te ajudar. Eu vou encerrar a tua campanha aí para as pessoas realmente não terem dúvida quem é meu candidato. Então, eu falei, presidente, eu ia pedir para o senhor realmente vir prestigiar Santa Catarina, não é pela comodidade dele ter votos, mas para prestigiar um estado que sempre esteve ao lado dele. E, logicamente, me ajudar. Porque de que adianta, eu pergunto para o nosso telespectador e para você, Manuel, que adianta a gente reeleger Bolsonaro e ele ter de novo um Congresso, um Senado, né, uma Câmara, um Senado opositor a ele? Para que ele avance nas propostas de economia, desburocratização, privatizações, redução de impostos, ele precisa de pessoas ao lado dele. Por isso que ele lançou General Mourão, vice-presidente no Rio Grande do Sul, Jorge Seif, Santa Catarina, Paulo Eduardo Martins, aqui no Paraná, só para falar alguns exemplos, Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul. Então ele escolheu 27 pessoas, eu não sei se são 27, mas me parece que 24 ou 25, ele escolheu os seus candidatos da sua extrema confiança e, para mim, mais uma vez, uma honra gigantesca ter o presidente, né, pedindo voto e acreditando no nosso potencial para representar Santa Catarina no Senado Federal. Vamos falar de infraestrutura então, porque é algo que compete diretamente lá aos senadores também, passar o pires e bater na porta e pedir investimentos aqui para Santa Catarina. O principal argumento do governo é que o que se tinha de investimentos, por exemplo, no governo do Lula e da Dilma era um valor muito superior ao que se tem hoje, ou que, por exemplo, o Tarcísio teve enquanto ministro da Infraestrutura. Mas tem algo muito importante que, já que tu é pescador, né, a gente costuma dizer o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente quer saber das obras aqui para Santa Catarina, a gente tem uma série de dificuldades nas rodovias, ali pertinho da tua região, a BR-470, uma obra que está interminável, já desde o governo do PT, quer dizer, ainda não conseguiu avançar. A 282, né, que a gente pega daqui do litoral até o oeste catarinense, verdadeiramente um caos, um perigo essa rodovia. O que a gente pode fazer, se você for eleito, a médio prazo, porque às vezes curto prazo não se faz nada, mas a médio prazo, para a gente tentar reverter esse cenário, porque são rodovias importantes. 282, 470, a 280 lá no norte do estado também. Emanuel, nós temos pautas em Brasília, que a gente vai daqui a pouco comentar, e temos as pautas catarinenses. Eu serei um fiel lutador, guerreiro pela infraestrutura catarinense. A infraestrutura catarinense, não só de rodovias, ferrovia, portos e aeroportos, são hoje uma âncora no pé de Santa Catarina. Âncora! E é a reclamação de todos os cantos do estado. Porque infraestrutura, quando a gente fala de estrada, por exemplo, nós falamos de turismo. Bom, esquece turismo. Falamos do bem-estar do catarinense, porque a gente vai para lá e para cá, trabalha em outra cidade, tal. Segundo, turismo. Impede o turismo, evita.
desperdício, valor de frete, valor de alimento, custo das empresas, que quem paga essa conta no final é o consumidor. Então, apesar, né, só falando dos números aí, a Dilma teve no último, né, ela e o Temer, 22 bilhões para infraestrutura versus 6 bilhões do Tarcísio. E como é que o Tarcísio fez tanto? É só não roubar e não deixar roubar. E era uma quadrilha que estava aí, né, no executivo. Sim. E outra coisa, nenhuma rodovia federal, todas receberam aporte, nenhuma está parada. Agora, lógico, o ritmo é lento. Por exemplo, que você falou de 470, a Dilma batia no peito para dizer que ela seria a mãe da 470, mas quem já fez quase 40 quilômetros foi Tarcísio e Bolsonaro. Ah, Seif, mas poxa, temos que acelerar. E como eu consegui, Emanuel, um protagonismo e um respeito muito grande no executivo, e como eu creio que o presidente Bolsonaro vai se reeleger em primeiro turno, né? Essa interlocução que eu já tenho lá com o Marcelo, com o Tarcísio, que ele agora é governador, mas com toda a equipe da infraestrutura, né, eu quero sim ser um fomentador e um diferencial dentro do Senado Federal e dentro do Executivo para resolvermos os problemas de infraestrutura em Santa Catarina, que são graves e urgentes, não só nas federais. Nas estaduais também, tenho conversado bastante sobre isso com Jorginho Melo. Bom, tu tens uma chance bem importante hoje, né, segundo as pesquisas, de se eleger senador aqui por Santa Catarina no domingo. E agora eu vou tocar num ponto que, digamos assim, é o que os bolsonaristas não gostam, que são as pesquisas eleitorais. Na pesquisa nacional, o ex-presidente Lula, ele aparece liderando ali, né? Que eu sei que na visão de vocês é a zebra, quer dizer, pode dar uma zebra no domingo, né? E aí o Lula se eleger, mas a gente não sabe ainda, porque tá naquela situação ali, né? Que quase chegando lá, mas não tá. Pode ocasionar também um segundo turno. Mas uma caso de vitória do ex-presidente Lula e você se elegendo senador da República, como é que vai ser a tua postura? Porque, querendo ou não, a gente tem aí a necessidade do Senado em conversar com o governo, independente do governo que for. E eu acho que isso talvez falta um pouco hoje na política como um todo, né? A gente sabe que é o Bolsonaro que tem uma ideologia, um viés dele e tal, mas a esquerda não conversa com o Bolsonaro, tem que vir conversar, porque política é isso, é conversar. E aí está a minha pergunta, se o Lula ganhar e tu te eleger, como é que vai ser a tua postura? Primeiro que eu não acredito nisso, e vou te explicar o porquê. Data povo. Viajei enquanto secretário de Pesca várias vezes com o presidente, converso com pessoas do Brasil inteiro, tenho amigos no Brasil inteiro. O presidente onde vai é uma loucura atrás dele, né? E eu não creio que uma pessoa em sã consciência vá votar num ladrão. Não creio, entendeu, Emanuel? Isso pode acontecer? Pode até acontecer. E outra, segundo as pesquisas, Fernando Haddad é presidente do Brasil. Então as pesquisas, infelizmente, não me inspiram confiança. Já erraram muitas vezes, inclusive eu vi esses dias na própria Jovem Pan, o Mota discutindo com a Amanda Klein, e ele trazendo dados assim que são estarrecedores. É um absurdo. E outra coisa, eu vou falar por mim. Se hoje sai uma pesquisa, diz 99% é Lula e 1% é Bolsonaro, eu, Jorge Seif, eleitor catarinense, jamais votaria num ladrão, independente do resultado que fosse, porque eu voto com a minha consciência, eu não voto por pesquisa. Mas, digamos, vamos para Nárnia agora. Vamos. Né? Nárnia, um mundo que não existe. Lula vence. Acabadas as eleições, isso já deveria ter acontecido em 2018, devemos guardar nossas bandeiras político-partidárias na gaveta e trabalhar pelo povo brasileiro. Não aconteceu. Sabotaram o Brasil quando não quiseram dar protagonismo para o presidente Bolsonaro. Agora, lógico, tem pautas para mim que são inegociáveis. Aborto é inegociável, eu sou batista, eu sou cristão. Armamento, né, para mim é inegociável, é liberdade, eu poder defender minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, minha propriedade. Eu jamais vou abrir mão daquilo que eu acredito. Agora, reformas, privatizações, redução de impostos, seja o governo qual for, faz parte de um político honesto e sério, honesto no sentido moral, de ajudar a população brasileira e o catarinense. Apesar de não acreditar nisso, né? Não acredito mesmo que o Lula vai ganhar, pelo amor de Deus, não acredito mesmo.
o meu compromisso é com o Brasil e com Santa Catarina em votar e lutar por tudo que for caro e precioso ao brasileiro. Então vamos lá. Tu não teria nenhum tipo de constrangimento em pedir o que for para Santa Catarina? Eu não sou um representante eleito pelo povo catarinense? Sim, sim. Constrangimento de quê? De pedir estrada para o meu agronegócio, para o meu turismo, para a minha população? Independente deles acreditarem, eles tocarem fogo na igreja, que eu sou contra, independente deles serem a favor de drogas, que eu sou contra, independente deles serem a favor de aborto, que eu sou contra, nós estamos falando de infraestrutura para um estado que é um dos maiores geradores de proteínas animais do mundo, por exemplo, o oeste catarinense. Precisa de estrada. Não tenho constrangimento nenhum e vou lutar de igual forma. Agora, Bolsonaro eleito, aí eu vou trabalhar com um aliado. Eles nos veem como inimigos, eles não olham para o povo. Senão, dos 45 projetos que o Executivo, Bolsonaro e todos nós lá mandamos para o Legislativo, teriam sido aprovados. Foram 4 para frente. Mas o meu compromisso é com o catarinense, para o bem do catarinense, independente de votar em mim ou não, eu vou lutar por cada um dos catarinenses e eu sei, como produtor rural, como empresário, como cristão, eu sei o que é importante para o nosso estado evoluir e sei os problemas, porque tenho sido pautados, especialmente por onde eu tenho andado. Eu quero pegar o gancho agora do presidente Bolsonaro. Se ele se reeleger nesse período agora que a gente está, de a instabilidade ainda se vai ter segundo turno ou não, se ele se reeleger e você se eleger senador da República, como é que vai ser, por exemplo, o teu comportamento? Tu vais permanecer no Senado Federal ou tu vai, se o Bolsonaro dizer assim, Seif, preciso de ti aqui de novo, vou elevar a Secretaria da Pesca para um ministério, para você ser ministro, você iria? Porque eu, inclusive, vi um adversário teu dizendo assim, se o Bolsonaro ganhar, o Seif vai lá ser ministro do Bolsonaro. A gente não vota para ministro, vota para senador. Olha, eu te agradeço pela pergunta e pela honestidade. O povo catarinense não é palhaço. E nem o presidente me lançaria a Senado para eu ser ministro da Pesca. Eu já montei a minha equipe e já tem uma pessoa para assumir, caso ele recrie o Ministério da Pesca, eu já tenho as pessoas que me sucederam, que trabalhavam comigo, eu fiz uma equipe técnica pronta. E o presidente me falou, Seif, eu preciso de você no Senado. Se precisasse de mim no Executivo, para que eu venho a candidatura, desgaste? Eu trabalharia somente para eleger o presidente Bolsonaro e ponto final. Então, meu compromisso com o catarinense, olhando aqui para a Câmara, olho no olho, como cristão, como catarinense, como um candidato do Bolsonaro, estaremos no Senado para trabalhar por Santa Catarina. Não tem graça, né? Não tem lógica a gente se lançar uma candidatura para depois alguém assumir no nosso lugar. Não existe isso. O Maicon Elias pergunta qual é o teu... E, aliás, as pessoas podem mandar mensagens aqui pro nosso WhatsApp, 988-37-1033, DDD 48, aqui da Jovem Pan News de Florianópolis. O Maicon Elias pergunta qual o teu projeto para, no que ele diz, abre aspas, frear os ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora é uma pauta que eu sei que vocês gostam, porque há uma dificuldade de relação com o Supremo Tribunal Federal por conta de decisões que passam do limite, certamente, dentro do STF, que hoje, inclusive, tem sido aqui palco até de críticas de candidatos adversários seus que não têm a mesma sua ideologia, que o Supremo Tribunal Federal erra em apurar, condenar e investigar. Ele é tudo. Ele é tudo. Desrespeito o próprio Ministério Público Federal. E eu queria saber como é que você vai atuar nesse sentido enquanto senador da República. Pessoal, primeiramente, precisamos reeleger o presidente Bolsonaro, que ano que vem ele muda mais dois. Mudou, né, botou o Cássio, botou o André Mendonça, que já são pessoas muito mais equilibradas e respeitadores da Constituição. E ano que vem o próximo presidente, que se Deus quiser vai ser Bolsonaro, indica mais 2. Então a primeira responsabilidade é de cada um dos brasileiros reeleger Bolsonaro para não colocarem mais 2 comunistas lá dentro, ok? Segundo passo, por que o Senado hoje não faz o seu papel de casa? Eu faço um desafio para quem está nos assistindo, Emanuel. Pega o nome dos 4 mais bem ranqueados nas pesquisas de Santa Catarina, ok? Vai lá no STF, é bem simples de consultar. Coloca o nome de cada um deles e vocês vão ver quantos processos esses caras têm no Supremo Tribunal Federal. Tem foro privilegiado, quem investiga é o Supremo, então
O Senado está ajoelhado, grande parte dos senadores estão ajoelhados. Cabe ao povo catarinense e ao povo brasileiro colocar pessoas sem rabo preso, de ficha limpa e alinhados com o presidente Bolsonaro. Dessa forma, nós poderemos invocar o artigo 52 da Constituição, que é de responsabilidade do Senado pedir, né, que os ministros se expliquem, inclusive abrir impeachment para mudar essa vergonha. Olha aí os nossos enfermeiros e enfermeiras, 513 deputados votaram, 81 senadores, o presidente da República sancionou e eles simplesmente falaram, não vamos dar aumento. Que brincadeira é essa, rapaz? Foi o Barroso, né? Foi o Barroso que fez. Que brincadeira é essa, rapaz? Não existe, né? Então, esse é um exemplo de... Olha o que aconteceu com o Luciano Hang. O cara tá num grupo de WhatsApp, o cara fala lá, se você gostou ou não da declaração lá do empresário, o que ele falou? Eu prefiro o governo militar do que um governo comunista. E eu vou te falar, eu também. Apesar de não ter vivido nesse tempo, eu tenho 45 anos, era muito jovem, meus pais, meus avós diziam que foi a época de mais crescimento no Brasil, de mais infraestrutura, não tinha vagabundo, não tinha bandido, não tinha roubalheira, mas o Luciano estava no grupo. Cancelaram a rede do cara com 12 milhões de pessoas, que falava que, inclusive, é um grande cabo eleitoral, um grande patriota do presidente Bolsonaro e meu. Sim, sim. Ou seja, não podemos mais criticar nada, não podemos dar nossa opinião. Aliás, cadê a liberdade de expressão? Eu questionei ele aquele dia lá do evento da CIF, ele disse que só vão liberar as redes sociais dele depois da eleição, porque segundo ele, não querem ele fazendo campanha pro presidente. É lógico. Então, liberdade, pessoal. O presidente sempre fala, Emanuel, a liberdade é mais importante do que a nossa vida. Esses caras estão mexendo. Esses dias foi o Luciano Hang, foi o Morongo, foi o pessoal da Multiplan. Amanhã é você. Amanhã sou eu. Amanhã é a nossa família. Nós não podemos falar nada. O Francisquini, deputado federal, o deputado federal mais votado do Paraná, teve sua candidatura cassada pelo Supremo Tribunal Federal porque criticou a urna eletrônica. Nós podemos criticar qualquer coisa. Um deputado federal, Daniel Silveira, foi preso mesmo na Constituição, prevendo que ele está livre por suas opiniões, votos, etc. Então a Constituição está sendo desrespeitada, rasgada pelo atual quadro do Supremo Tribunal Federal. Eu respeito a entidade Supremo Tribunal Federal. Agora, quem está ali é indigno e não respeita a nossa Constituição. O Daniel da Fazenda Santo Antônio diz o seguinte: boa tarde, Emanuel, boa tarde, candidato. Por um breve período, o Brasil acreditou que o câncer estava controlado, pelo descuido está condenado a retornar para a UTI. Por que o tratamento não deu certo? Foi por conta da incompetência dos eleitos para atuarem contra a praga ou realmente o poder do maligno é insuperável? O Daniel do bairro Fazenda Santo Antônio, em São José. Ele tá assim, é uma analogia. Veja, o presidente Bolsonaro, ele pegou uma pandemia que nós, né, qual a tua idade, Emanuel? 30. 30 anos. E 31. Nós não vimos nada parecido no mundo. Uma pandemia que quebrou a economia mundial, que trouxe inflação, que trouxe desabastecimento. Mais uma vez o Supremo Tribunal Federal tirou o poder do governo central e pegou prefeitos e governadores e fez com que eles fizessem o que fizessem com as cidades. Viraram ditadorzinhos. Fecharam cidade. Por exemplo, aqui o de Florianópolis fechou tudo, foi para Cancún. Ou então fazia o gabinete dele lá de motel. Na agronômica ele vai fazer o quê? Uma casa de massagem? Então é o seguinte, nós precisamos entender que são cenários completamente diferentes. Precisamos dar o crédito ao presidente Bolsonaro, que lutou contra impostos, baixou imposto de gasolina, fez o que? Zerou IPI de vários produtos. 4 mil produtos IPI, Emanuel, foram zerados, o Supremo foi lá e cancelou. Ou seja, o Supremo está sendo um grande problema. Então precisamos reeleger o presidente Bolsonaro. Você que está nos assistindo, que é do bem e que tem a consciência e que não é contaminado ou não recebe, não mama na teta do governo e é petista, você, além de votar, precisa ganhar pelo menos mais 10 votos para o presidente Bolsonaro, porque eu não estou falando de mim, da minha candidatura, nem de Jorginho Melo. Eu estou falando do futuro dos nossos filhos e do nosso Brasil, Manuel. Engraçado que no governo do Lula, o Lula zerou o IPI de alguns produtos e não teve o Supremo Tribunal Federal, né, nessa jogada. Engraçado isso. O Jorge Seife, se for eleito, pelo amor de Deus,
Cabeças terão que rolar naquele STF. Acho que serão 6 indicados em 22. Tamo junto. Limpeza no STF, boa sorte. Neuci Steffen da Tapera. Neuci, boa tarde. Obrigado pela confiança e pelo apoio. Nós precisamos de senadores e de reeleger o presidente Bolsonaro para a gente solicitar que eles se expliquem o que é inexplicável. Eles estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando o Ministério Público Federal, estão desrespeitando o Executivo, estão interferindo no Legislativo. Hoje eles são Executivo, Legislativo, são Judiciário, julgam, investigam, fazem tudo. Tem que acabar com isso. Eles não são deuses, não. Parecem que são, mas não são. E os poderes precisam ser harmônicos e se respeitar entre si. Não está acontecendo isso, e só com o Senado limpo e um presidente limpo para nós resgatarmos, né, as instituições no Brasil, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que é um puxadinho hoje do PT, do PSOL, dessa cambada de ladrão aí. Boa tarde, uma pergunta ao candidato. O candidato diz que a Constituição precisa ser defendida, o que concordo. Mas defender a volta de um regime militar não seria desrespeitar a Carta Magna? Pergunta o Rafael Matos. Eu não defendi a volta do sistema. Comparativamente, um governo comunista socialista. Lula está falando que vai governar com a MST. Lula está falando em liberação de droga, está falando em aborto, está falando em mandar dinheiro para Venezuela, para Cuba, para Nicarágua, que está matando freira, padre, fechando igreja e perseguindo religiosos. Isso é comunismo. Então, entre o governo militar, que meus pais e meus avós me dizem, e um governo que eu já estou vendo que não funcionou em lugar nenhum do mundo, eu prefiro, então, que meus pais me orientaram. Não estou defendendo ditadura militar, pelo amor de Deus. Até porque a palavra não é ditadura militar, foi governo militar. Ditadura é palavra da esquerda. E outra coisa que eu quero uma reflexão de vocês, né? Emanuel, alguém viu brasileiro fugindo para a Venezuela? Não. Eu vejo venezuelano fugindo para o Brasil. Alguém viu algum americano ir a nado de Miami para Cuba? Não, os cubanos vão a nado, não é exagero, com um toquinho de madeira remando para fugir da ditadura cubana. Alguém viu algum sul-coreano indo para o norte, para a Coreia do Norte? Não, os norte-coreanos fogem do sistema, são metralhados na fronteira. O comunismo, o socialismo não deu certo em lugar nenhum e não é no Brasil que vai dar certo. Eles estão pensando numa pátria vermelha, não sei o quê. Então nós precisamos lutar contra isso, reelegendo. A melhor arma é o nosso voto. E agora, dia 2 de outubro, vamos reeleger nosso presidente e seus verdadeiros aliados, Emanuel. Vou te fazer uma pergunta agora um tanto incômoda. Vamos lá. Aliás, você que está chegando agora, estamos aqui com o candidato Jorge Seif, candidato do PL ao Senado aqui por Santa Catarina, é o candidato do presidente Jair Bolsonaro e do Luciano Hang. Show. O seu adversário, o Kennedy, esteve aqui e falou que para eleger um senador é necessário ter experiência no legislativo. Ele fala isso dizendo que já tem alguns mandatos aí na Assembleia Legislativa, etc e tal. Tu te incomoda com críticas, sendo que vocês são candidatos que, vamos lá, de certa forma disputam o mesmo voto? Vamos lá. Eu fui secretário nacional da Pesca, com status de ministro. Quem é do executivo sabe, você precisa negociar com o Congresso, negociar com o Senado, responder a sabatina de Ministério Público, brigar com o IBAMA, brigar com o MMA. E é uma briga, uma luta de legislativo por questões, para aprovar leis, para aprovar normativas, para aprovar decretos. Ou seja, o executivo e o legislativo, como o presidente diz, são irmãos gêmeos. Quem foi um bom executivo ganhou experiência, quem trabalhou de verdade. Ganha experiência no legislativo porque a interlocução com governos estaduais, com deputados, com senadores e dentro do próprio governo tem a política de você ir na Marinha buscar alguma coisa, ir no Ministério do Meio Ambiente brigar por outra. Então, essa experiência eu já tive e já entreguei. Ô, Emanuel, em 3 anos nós entregamos mais de 300 ações no governo federal. Não é por causa dos meus lindos olhos azuis, nem da minha cabeleira loira. É por trabalho. Tem que se empenhar, tem que trabalhar. Então, você é conversa fiada de oponente que nem pro presidente dele ele pede voto. Ele tinha um presidente que era Roberto Jefferson até dia 1º. Não pedia voto pro Roberto Jefferson. Trai o partido dele, que deu legenda e presidência do partido para ele. Agora eles têm o Padre Kelmo. Eu nunca ouvi ele nem falando o nome desse cara.
Então ele é infiel ao partido dele, é infiel a quem deu legenda para ele, não conhece o presidente Bolsonaro e, acima de tudo, ele é evangélico como eu, sou batista. Ele desrespeita a hierarquia, porque se ele fosse verdadeiramente bolsonarista e o presidente falasse, meu candidato é o Emanuel, ou o Jorge Seife, ou o fulano, ele falaria, bom, se o presidente decidiu e escolheu, eu estou no projeto. E ele teve 3 oportunidades de compor a chapa conosco, junto com o Jorginho Melo. Ele foi infiel em diversas circunstâncias. Então, para mim, não passa de um oportunista que quer usar o nome do presidente Bolsonaro indevidamente. Trai o partido, trai o presidente Bolsonaro que me indicou e também trai, né, os presidenciáveis do partido dele. Então, sem comentário. O ouvinte aqui, Vanderlei, ele diz o seguinte: boa tarde, candidato, sou Vanderlei de Santa Maria da Imperatriz. Uma vez eleito, não esqueça da 282 de Palhoça Lages, está ficando intransitável. Por favor, nos honre essa procuração que estamos lidando. Como é que é o nome dele? É o ouvinte, deixa eu pegar aqui, Vanderlei. Vanderlei, como eu falei aqui anteriormente, se você chegou agora, dá uma olhadinha no que eu falei anteriormente. Um dos maiores problemas, se não o maior problema de Santa Catarina é a infraestrutura. Você vai ter um senador que vai trabalhar incansavelmente pela infraestrutura, seja no executivo, ou seja, no Ministério da Infraestrutura, no DENIT e dentro do Congresso Nacional, aprovando recursos para Santa Catarina com nossos parlamentares e com nossos senadores. Estamos junto, eu sei isso, o estado inteiro tem me reclamado de infraestrutura. Tamo junto. Na prática, como tirar um ministro do STF com o Senado nas mãos do Supremo por conta dos processos contra senadores? O Sérgio. Sérgio, votando em gente ficha limpa. Votando em gente alinhada com o presidente. Votando em gente, por exemplo, tem um candidato aqui a Senado em Santa Catarina que roubou dinheiro da Odebrecht. O apelido dele era Ovo. Então, como é que Santa Catarina vai votar num cara que pegou dinheiro que era roubado pelo PT, mandado para ditaduras, voltava como caixa 2? Não temos como votar, porque é o cara que já é comprometido com o sistema. Votem, quem está me ouvindo, de Santa Catarina e do Brasil, votem nos candidatos do presidente Bolsonaro e consulte se o cara tem ficha limpa. Se o cara tem ficha limpa, se o cara é alinhado com o presidente Bolsonaro, poderemos moralizar, além das 2 indicações que o presidente vai fazer, moralizaremos a vergonha que o Supremo Tribunal Federal virou. A ouvinte Carla mandou uma mensagem aqui de áudio no WhatsApp, eu ouvi aqui rapidamente, né? Porque se vocês puderem ajudar o apresentador, que o apresentador não trouxe os óculos de grau hoje, se puder facilitar, manda mensagem escrita ali também, porque eu tô prestando atenção no que o Seife tá falando e às vezes ouvir mensagem de áudio, beleza, eu não consigo. Mas ela questiona aqui, em outras palavras, onde é que o senhor teria ouvido que o Lula vai liberar as drogas e sobre as críticas ali que o senhor fez em relação ao ex-presidente Lula. Que fonte que o senhor tirou? Porque, segundo ela, o Lula nunca disse o que o senhor disse que o Lula vai fazer. Gente, pelo amor de Deus, procura na internet. Quem tá falando isso não é Jorge Seife, é o Lula. Dobradinha com a Anitta, que tem que descriminalizar, que tem que liberar. Droga não é liberdade, droga é prisão. Eu tenho um primo, Emanuel, de 3º grau. Cara fortão, bombadão, advogado, carrinho novo, namorador, se meteu com cocaína, evoluiu pro crack. Hoje está numa clínica psiquiátrica se tratando. Destruiu a sua vida, destruiu a sua família, começou a bater na própria mãe, roubar fio de dentro de parede, televisão, tudo. Droga destrói a sociedade, destrói a família, não é só o usuário. Lula é a favor das drogas, PT é a favor das drogas, PSOL é a favor das drogas. Pesquise na internet, Carla, você vai encontrar as propostas do Lula sobre droga, sobre MST, que o agro é fascista, em desarmar a população, em ajudar os países parceiros, Venezuela, Cuba, blá, blá, blá. Eu não estou inventando nada, tá aí na internet, está fácil de hoje em dia o Google esclarece tudo rapidinho.
Tem mais perguntas aqui, 988-37-10-33. Vocês já viram aqui que eu só faço as primeiras perguntas, né? Depois os ouvintes aqui que sabatinam o candidato. Boa tarde, Emanuel, e a todos os ouvintes dessa Rádio Jovem Pan News. Obrigado, sou Marcelo, motorista de táxi executivo em Florianópolis. Precisamos de pessoas sérias e sinceras e honestas como Jorge Seife, lhe elogiando. E uma pergunta, qual o seu projeto para o turismo aqui em Santa Catarina? Turismo. Pessoal, nós precisamos atender melhor nosso turista. Precisamos atender melhor. Precisamos fazer um curso, o governo do estado, o governo federal, se juntar com o Embratur, se juntar com o Ministério do Turismo, com as prefeituras, fazer uma capacitação dos nossos agentes de turismo. Precisamos atender melhor o nosso turista. Segundo, precisamos divulgar Santa Catarina. Eu conheço, Emanuel, esse Brasil do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Não tem nada parecido com Santa Catarina e belezas naturais. Nós temos aqui a nossa Disneylândia, que é o Beto Carreiro. Nós temos neve, nós temos maçã, nós temos pinhão, nós temos Oktoberfest, nós temos praia, nós temos montanha, nós temos turismo rural, nós temos tudo. Então, infraestrutura faz parte dessa necessidade, né? Vai ajudar o turismo, capacitação dos nossos agentes e propaganda, divulgação das belezas da Santa e Bela Catarina. Tem muitas belezas que eu não falei aqui, nem se sinta ofendido, mas eu falei em resumo que o nosso estado não tem nada igual. Tem balonismo, tem descida lá de, de corredeira, nós temos de tudo, temos pescaria, temos tudo de maravilhoso, passeio de barco, Costa Esmeralda, meu Deus, Vale Europeu, nós temos só coisa linda. Precisamos divulgar e capacitar melhor os nossos quem atende o turista. Emanuel, boa tarde, satisfação chegar até o Seife, sou bolsonarista verde e amarelo, acompanho o trabalho do futuro senador, não é de hoje, obrigado. Estou trabalhando de graça para eleger vocês, boa sorte, fique com Deus. Edson de São José. Edson, confiança é algo importantíssimo para a vida pública. Eu só tenho que agradecer ao amigo e agradecer a todos que muitas vezes não me conheciam, pela indicação do presidente Bolsonaro, começaram a pesquisar minha vida, através da indicação do Luciano Hang, que está me dando uma procuração em branco pelo que ele tem feito, te agradecer, e realmente nós precisamos eleger pessoas sérias e alinhadas com o presidente Bolsonaro, que acima de tudo carregue as bandeiras que nós temos, que não é um jargão, é a verdade. Deus, pátria, família, liberdade. Vamos lutar por isso e vamos honrar cada um dos votos, inclusive o seu, da sua família, e te agradeço pela confiança e pelo apoio. O Pedro de Santo Amaro da Imperatriz, aliás, você pode continuar mandando mensagens aqui pra gente, 988-37-10-33, DDD 48. O Pedro de Santo Amaro da Imperatriz, Jorge, estamos com você, fechados com o nosso presidente, diz ele que estão revertendo votos nulos e brancos para o 22 e questiona o que mais podem fazer. Pedro, Santo Amaro da Imperatriz. Pedro de Santo Amaro. Já fiquei aí num hotel maravilhoso ali, de águas quentes com a minha esposa, maravilhoso. Ali é bom filhos. Mesmo. Esqueci até o nome aqui, mas também não sei se pode fazer propaganda, mas tudo bem. Não tem problema. Eu quero agradecer, primeiramente, temos que reverter votos mesmo. Segundo, hoje, a melhor forma de fazer política é assim, celular. Manda mensagem, conversa, mostra os candidatos, é o que nós podemos fazer, usar nossas redes sociais, porque às vezes no dia a dia, né, nossa vida é corrida, família, trabalho, então use o teu celular, pega nossos materiais lá no nosso site, mostra para as pessoas quem é Jorge Seife, o que Jorge Seife fez, o que o presidente fala de Jorge Seife, que é muito importante, nos ajude, obrigado pela tua ajuda, mas ajude até o final, especialmente nosso presidente, precisamos reeleger nosso presidente. Santa Catarina vai dar de novo o maior percentual de votação para o nosso presidente, eu conto contigo e com cada catarinense patriota que tem Deus no coração. Olá, Emanuel, boa tarde, candidato Jorge Seife. Aqui em Florianópolis estamos carentes de materiais para divulgar. Como conseguimos? Pergunta aqui o ouvinte Onofre. Ele disse que precisa daqueles santinhos. Onofre, a gente não pegou dinheiro do Odebrecht, a gente não está na lista do Odebrecht, a gente não roubou no governo, não vendeu licença, nem fez rolo, né, com seguro defeso. Então, nossa campanha é um pouquinho mais pobre. A gente faz com os recursos, alguns amigos ajudam, etc. Então, o que eu te peço? Eu tenho um santinho digital. Nas minhas redes sociais, tem lá o link direitinho. Entra lá, @JorgeSeifeJúnior. Nós temos o santinho digital. Aí eu te peço que você
mande o link, a pessoa vai e gera o santinho dela, ou você faz ali o print da tela e manda para os seus amigos. Te agradeço. Alguns comitês ainda têm material nosso, mas a nossa campanha realmente é modesta. Recebemos ajuda de várias pessoas, mas é insuficiente, até porque o nosso estado é grande demais. Mas usa a colinha digital e nos ajude aí, meu amigo. Muito obrigado pela colaboração e pela tua curiosidade. A Maria Terezinha de Freitas de Souza, senador Jorge Seif, nos ajude a acabar com a vergonha de nenhum político de todos os tempos modernos da Grande Florianópolis investir em transporte marítimo. É mais ou menos a tua área. Floripa e região, uma vergonha. As pessoas se locomovem de costas para o mar, inclusive turisticamente. Como é que é o nome dela? Dona Terezinha? Maria Terezinha de Freitas de Souza. Dona Maria Terezinha, minha filha também é Maria, tá? A senhora tem toda a razão. O Tarcísio fez a BR do Mar e eu já falei com o Jorginho Melo, que vai ser nosso próximo governador. Nós precisamos primeiro desassorear várias entradas de portos. Tijuca está assoreado, Itapuá está assoreado, Camacho está assoreado, Barra Velha está assoreado. Segundo, investir em transporte pelo mar, que além de ser mais barato, também gera turismo, fomenta turismo e mais uma via para a gente não depender de tantas estradas. A senhora tem toda a razão e eu serei também o senador para viabilizar a cabotagem, que é o transporte de mercadorias, né, intraportos aqui dentro de Santa Catarina para outros estados, e também o transporte fluvial, enfim, através da água, o transporte através dos oceanos aí, né, da nossa costa, melhor dizendo. Bom, tem mais algumas participações aqui, mas aquela ouvinte que perguntou a respeito de onde você tinha tirado as informações... A Carla. Carla. Ela lhe faz uma provocação aqui. Vamos lá, Carla. A última provocação para depois a gente dar o serviço aqui da vinda do Bolsonaro, que aliás o Jorge Seif que convidou o Bolsonaro para vir a Santa Catarina. Vamos lá, Carla. Ela mandou um link do portal G1 de que o IBAMA teria multado a tua família, a empresa da tua família, sim, por um barco de pesca que estava pescando de forma ilegal em Angra dos Reis. A multa seria de R$70 mil. Olha, Carla, você está atestando que eu sou um funcionário público honesto, porque se fosse no tempo do PT, alguém que ocupasse um cargo público, jamais seria multado. E se meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, meu amigo for multado, tem que pagar. E outra coisa, meu pai tem 70 anos de idade, ele não vai pro mar não. Às vezes, só para você saber, o mestre do barco, o comandante da embarcação, se faz algum ato ilegal no mar, ele que é responsabilizado. Meu pai é o dono do barco, mas meu pai não é pescador. E se o pescador cometeu alguma irregularidade e foi multado, bem feito para ele. Tem que ser multado, tem que pagar, tem que cumprir a multa, tem que ter realmente seus direitos suspensos, como foi. Quando você fala que meu pai foi multado, para mim você está me elogiando dizendo o seguinte: Jorge Seif, apesar de ter sido ministro do Bolsonaro, não colocou panos quentes nem no barco da família. Obrigado para você, Carla. O Diogo Albuquerque diz que já está fazendo campanha gratuita desde 2018 a favor, né, do Bolsonaro, dos candidatos dele, né, que aprendeu. Faça seu nome, pois o povo aprendeu a gostar de política e lembrará de você, o Diogo. Obrigado, Diogo. Tamo junto. Tem mais gente aqui participando. Eu quero registrar aqui a participação do Ivan dos Santos, o Amaury Zabotti, nosso amigo Amaury, lá da Cantina Zabotti. Pô, rapaz, esse dia comemos uma carninha, um camarãozinho lá. Hoje eu estive com ele aqui na Associação Comercial de Florianópolis. Seu Zabotti, o senhor, Papai do Céu colocou o senhor no caminho. Eu não vou te chamar de pai, porque senão você vai falar que tá velhinho, mas o senhor foi um irmão mais velho que Papai do Céu nos deu. Se Deus quiser, o presidente vai se reeleger. Nós vamos aí comemorar, comendo um camarãozinho, uma carninha aí nesse restaurante maravilhoso. Bom, ele te mandou um abraço. Eliezer pergunta que o Bolsonaro virá para Joinville no sábado. Então, como faltam 2 minutos ainda de entrevista, talvez um pouco menos que isso, 1 minuto e 45 na verdade, o serviço da vinda do Bolsonaro. Pessoal, convidamos o presidente Bolsonaro para prestigiar os catarinenses, né? Santa Catarina é um estado maravilhoso, o estado que é o estado mais armamentista, o estado que é conservador nos costumes, um estado que é liberal na economia, é uma das grandes economias do Brasil, é um estado que mais envia recursos federais para Brasília, né? É um estado maravilhoso. Inclusive, precisamos do Pacto Federativo também para trazer mais recursos de lá. Então, o presidente vai finalizar a campanha dele
em Santa Catarina, prestigiando os catarinenses e prestigiando a nossa candidatura. Está confirmado, dia 1º, sábado, na cidade de Joinville, motocarrociata. Eu acho que é isso, Emanuel. Motocarreata. Motocarreata. Então, 16 horas, né? O presidente viria mais cedo, mas ele vai estar em São Paulo numa outra motocarrociata, e vem depois para Santa Catarina prestigiar nós catarinenses e prestigiar Jorge Seife, o filho 06. Ele me chama de tilápia, eu não gosto muito não, mas tudo bem. E o candidato a Senado do presidente Bolsonaro, do Luciano Hang. Então, tá confirmadíssima a mídia. Não está confirmado, ninguém me perguntou nada, quem convidou ele foi eu, ele falou foi comigo. Então hoje, 5 horas da manhã, eu estava conversando com o presidente, o pessoal lá do gabinete só mudou o horário, que era 14 horas, e mudou para 16 horas. Então tá confirmada a vinda do presidente Bolsonaro, todo mundo que quiser participar vai poder participar. Tem aí o local que sai lá ou ainda não? Tem, rapaz. Agora, como é que é o nome lá? Parque Sítio Novo, é bem pertinho do aeroporto. O presidente pousa no aeroporto, faz uma coletiva de imprensa, vamos dar uma volta na cidade de Joinville, embarca no avião e vai para casa descansar e esperar domingo ele ser reeleito em nome de Jesus, amém. Muito bem, Jorge Seife, candidato ao Senado, entrevistado aqui da sabatina do Jogo do Poder. E para a gente finalizar então agora, o famoso 1 minuto para as considerações finais, para o tradicional pedido de voto. Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Nós estamos numa batalha que não é da esquerda contra a direita, é do bem contra o mal. O mal representado por aqueles que já roubaram o Brasil, saquearam o Brasil, foram condenados. Eram quadrilheiros. Não, brasileiro é de bem e do bem. Nós somos maioria. Precisamos pedir voto para o homem que governou e que resgatou nosso patriotismo. Nossa bandeira era pisada, cuspida, queimada. O presidente Bolsonaro resgatou nossa cidadania, nosso patriotismo. Precisamos reeleger o presidente. E também, né, não podemos deixar a quadrilha voltar para roubar o Brasil. E também eleger bons senadores e bons deputados e bons governadores. Por isso eu peço seu voto. Jair Bolsonaro, presidente 22. Jorge Seife, o senador do presidente Bolsonaro, 222. Jorginho Melo, o governador do Bolsonaro, 22. E escolha deputados estaduais e federais da nossa chapa para nós termos maioria na Assembleia Legislativa para ajudar Jorginho Melo a governar e lá na Câmara Federal para ajudar o presidente a aprovar as leis que são tão caras e necessárias para o nosso Brasil seguir sendo reconstruído. Emanuel, obrigado. Um beijo a todos. Obrigado pela participação. Carla, obrigado também pelas suas perguntas, pela provocação. Acho que é isso. Você tem que conhecer os seus candidatos e realmente sabatinar, apertar os caras para ele falar se houve algum problema ou não, porque a gente não pode votar nunca mais errado. Tá certo. Candidato, muito obrigado por ter vindo. Parabéns aí pelo desempenho até agora e boa sorte no domingo. Obrigado, Emanuel. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. Tem jornalismo limpo, isento. Deus abençoe. Deus abençoe a Jovem Pan. Obrigado e parabéns pelo espaço democrático. E se Deus quiser, até domingo, até a vitória, em nome de Jesus aí. Muito obrigado. Valeu, candidato valeu. Jorge Seife, candidato do PL ao Senado Federal aqui por Santa Catarina. Agora 4:55, intervalo no Jogo do Poder. E já voltamos para a reta final do programa. Fique por aí.